Shalom, boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Nós vamos ler hoje um texto do primeiro livro da Bíblia, capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Bem, aqui em Gênesis 12, o capítulo que fala de Abraão, ele ainda é chamado de Abrão. Depois, Deus mudou o nome dele para Abraão. E o texto está falando então de Abraão e seu sobrinho Ló. Amados, há momentos na vida em que todos nós nos deparamos com a necessidade de fazer uma escolha. De repente, todos nós enfrentamos momentos que temos que fazer alguma escolha, uma opção, escolher um caminho, tomar uma decisão. Continuar ou parar. Ir em frente ou voltar atrás. Ir para a direita ou para a esquerda. Todos nós queremos fazer a escolha certa, lógico. Todos nós queremos fazer a melhor escolha. O patriarca Abrão e Ló, seu sobrinho, também tiveram esta oportunidade de fazer escolhas. E observando a história deles, neste particular da vida deles, nós aprendemos muitas lições preciosas. Eu queria pensar com você nesta noite sobre algumas características desse grande homem de Deus, Abraão, conhecido, chamado na Bíblia de o pai da fé. Também conhecido e chamado na Bíblia de amigo de Deus. Quando a gente olha para a vida de Abraão, para o exemplo dele, nós extraímos lições maravilhosas. São muitas características especiais de Abraão, mas eu quero separar apenas 6 para nós meditarmos nesta noite. 6 características principais desse homem de Deus, que vai nos ensinar muitas coisas. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Vamos ter um momento de oração, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante da Tua santa palavra, bendita e maravilhosa. Viemos aqui para Te honrar. Viemos aqui, ó Deus, com o coração voluntário para prestar o culto que é devido ao Senhor. Ó Deus querido, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade, o quanto o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor é bondoso, quanto o Senhor é misericordioso, o Senhor é sublime, o Senhor é excelso, o Senhor é magnífico. Por isso recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Peço que me unges agora para pregar a Tua palavra, sem modificá-la em nada, sem distorcer em nada, e unja cada um dos meus ouvintes que estarão recebendo esta mensagem, Pai, para que a Tua palavra possa produzir muitos frutos na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.
Abraão, esse patriarca famoso, é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Todo mundo sabe alguma coisa de Abraão, mesmo que superficialmente. Todo mundo já ouviu falar de Abraão, todo mundo conhece alguma coisa de Abraão. Ele viveu entre os anos 2000 antes de Cristo até 1500 antes de Cristo. Ele era filho de Terá, seu pai se chamava Terá, e ele era da cidade de Ur dos caldeus. O povo árabe descende de Abraão, através de seu filho Ismael, que nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade. O povo judeu, igualmente, descende de Abraão, através de Isaque, seu filho, que nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. E após a morte da sua esposa Sara, Abraão conheceu uma outra mulher, chamada Quetura. Se casou com essa outra mulher e teve ainda mais 6 filhos. Abraão é considerado pelos cristãos como o pai da fé. Abraão é considerado pelos muçulmanos como o pai da fé. Abraão é considerado pelos judeus também como o pai da fé, pai dos fiéis. E eu quero pensar então em algumas características de Abraão, como eu disse, apenas 6 delas, que eu tenho certeza vai trazer lições preciosas para nós. A primeira delas é um espírito de obediência total a Deus. Pensa numa pessoa obediente a Deus. Queridos, Deus não abençoa filhos rebeldes. A Bíblia diz que a rebeldia, a rebelião, é como o pecado da feitiçaria. Deus não abençoa filhos rebeldes. Coisa linda é uma pessoa obediente a Deus. O caminho das bênçãos passa sempre pela obediência. Ninguém vai chegar às bênçãos senão pela obediência a Deus. E não é à toa que esse homem é considerado pelo cristianismo, pelo islamismo, pelo judaísmo, como o pai dos fiéis, o pai da fé. Agora, a Bíblia diz, na terceira carta de João, no capítulo 1, no verso 4, Deus diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Coisa linda é andar na obediência, andar nos caminhos de Deus. Se nós que somos fracos, nós que somos pecadores, sentimos alegria quando temos um filho ou uma filha obediente, nós que somos cinza e pó, ficamos felizes pelos filhos obedientes que temos. Imagine Deus. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa é a principal característica de Abraão, obediente a Deus. A segunda é que Abraão era um verdadeiro altruísta, um caridoso, uma pessoa bondosa, alguém que se dedicava ao semelhante, alguém abnegado. Ele deu a Ló, o seu sobrinho, o direito de escolher a terra. Quando lemos no capítulo 13, no verso 8 e 9,
diz assim, ainda em Gênesis 13, 8 e 9. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Por acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ele tinha que separar agora de seu sobrinho Ló, e deu a ele o direito de escolher. Para onde você quer ir, meu sobrinho? Escolha. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Coisa linda é uma pessoa cordata, uma pessoa que sabe relevar, uma pessoa que sabe abrir mão das coisas, porque há muita gente que não abre mão de nada, há muita gente que não concorda com nada, não relevam nada. Abraão era um verdadeiro altruísta, uma verdadeira pessoa caridosa, amorosa. A terceira característica dele, um homem de coragem. Pensa numa pessoa corajosa. Quando chegamos no capítulo 14 de Gênesis, do verso 14 ao 16, diz assim a palavra de Deus: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Foi em defesa do sobrinho, combateu ali os inimigos, resgatou tudo que tinham tomado de seu sobrinho, trouxe tudo de volta, a família, as pessoas. Amados, há uma promessa linda na Bíblia para nós, que diz assim, em Deuteronômio capítulo 28, verso 8. E diz assim: em tudo o que puseres as mãos, Deus abençoará. Em tudo que puseres as mãos, Deus abençoará. Agora, se eu não tiver coragem para colocar as minhas mãos em nada, eu não serei abençoado de nada. Precisamos ter coragem, porque nosso Deus está à nossa frente. Tudo que eu puser as mãos, Ele vai abençoar. Se eu não puser as mãos em nada, como é que eu poderia prosperar? Também no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz assim para nós: seja forte e seja corajoso, tu farás com que este povo venha herdar a terra que eu jurei dar a seus pais. Então Deus está nos incentivando, nos orientando, nos motivando a sermos fortes e corajosos. Abraão, cheio de coragem, derrotou todos os reis que haviam despojado seu sobrinho Ló, enfrentou todos eles e trouxe de volta todos os bens que haviam tomado do seu sobrinho. Como nós precisamos nos encher dessa coragem, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 27, no verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação,
De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Como precisamos desta coragem de Deus. Lembrando sempre que coragem não tem nada a ver com fazer loucuras. Coragem não tem nada a ver com loucuras. Coragem não tem nada a ver com precipitação. Quem é de Deus é equilibrado, faz as coisas com equilíbrio, com cautela, com consciência, com calma, com tranquilidade, com confiança, com coragem, a coragem que vem do nosso Deus. E quando nós sabemos que nós estamos fazendo tudo da vontade de Deus, quando nós sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus, podemos ir em frente, sem medo algum, porque o Senhor dos Exércitos está à nossa frente. Diga graças a Deus. Amém? Pastor, e como é que a gente sabe quando estamos mesmo no centro da vontade de Deus? Como saber se eu estou no centro da vontade de Deus? É simples. Quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem. Tudo que você vai fazer começa a fluir, começa a dar tudo certo. As coisas vão se encaixando. Você sente paz, você sente a presença de Deus, você sente a mão poderosa de Deus te conduzindo. Então, a coragem é uma outra característica tremenda de Abraão, que nós precisamos orar e clamar a Deus também. Mas há uma quarta característica aqui, nesse homem de Deus, que é a fidelidade. Pensa numa pessoa fiel a Deus. Ele deu de todo o seu dízimo ao sacerdote. Aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 14, no verso 20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Ele era fiel no dízimo a Deus. Muitos cristãos não recebem bênçãos porque eles retêm o dízimo. E reter o dízimo é um sinal de ingratidão a Deus, quando a pessoa não é fiel a Deus no seu dízimo. Isso é uma demonstração de ingratidão. É verdade que há muitos abusos em relação ao dízimo, há muita distorção em relação ao dízimo, há muitos gananciosos e que torcem a palavra de Deus para tirar proveito através do dízimo e das ofertas, e esses são chamados na Bíblia de obreiros fraudulentos. Em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 17, são os obreiros fraudulentos, são os mercadejantes da palavra de Deus, que se aproveitam do dízimo, da oferta, torcem a palavra para arrancar dinheiro dos inocentes. Amados, essa prática de se pagar o dízimo a Deus, ela é comum há milhares e milhares de anos. Deus chega até a pedir para a gente fazer uma prova com Ele. Ele diz isso em Malaquias, no capítulo 3, e no verso 10, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Aqui Deus pede para a gente fazer um teste com Ele, fazer uma prova com Ele. Imagine o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, amoroso, um Pai santo, justo, fiel, pedindo a nós, pecadores, que façamos uma prova dele, nos dízimos e nas ofertas. Nós sabemos que nosso Deus não precisa ser provado, mas Ele propõe isso para nós. Se quiser, você pode fazer uma prova com Deus, sendo fiel no teu dízimo, na tua oferta, e você verá se Ele não vai abrir as janelas dos céus, se Ele não vai derramar sobre você bênçãos sem medida. Portanto, a fidelidade era uma outra característica desse homem de Deus. A quinta característica dele que eu quero compartilhar com você é oração. Pensa numa pessoa que pode ser um exemplo tremendo de oração. Esta pessoa é Abraão. Quando chegamos aqui no capítulo 18 de Gênesis, no verso 22 ao verso 23, diz assim a palavra de Deus: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com os ímpios? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda? Assim não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor: Não farei por amor dos 40. Insistiu mais Abraão: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor: Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Do que é que esse texto está falando? Abraão era tão íntimo de Deus, tão amigo de Deus, que Deus não fazia segredos para Abraão. Deus revelou a Abraão que iria destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra, porque o excesso do pecado, a carnificina, a libertinagem, todo tipo de pecado havia chegado ao extremo para Deus. E Deus então revelou a Abraão que iria destruir as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E Abraão era tão ousado, tão íntimo de Deus, tão corajoso, tão cheio de fé,
que ele está intercedendo por Sodoma, por uma cidade inteira. Amados, a coisa mais incoerente é um cristão que não tem vida de oração. Não dá para entender, é impossível uma pessoa dizer-se cristão e não ter vida de oração. Tão fundamental é, tão importante é, tão necessário é a oração em nossa vida. Lembram-se de Ana, o relato dela no primeiro livro de Samuel? Ana era estéril, mas orou a Deus com tanta ousadia, com tanta confiança, que Deus a curou da sua esterilidade. E ela então gerou um filho, Samuel. Lembram-se de Jó? No final do livro de Jó, a história de Jó, Deus mudou completamente a vida de Jó. Deus mudou a história de Jó a partir do momento em que ele estava orando por seus inimigos. Lembram-se de Ezequias? Ezequias foi acometido por uma doença mortal, mas recebendo a visita do profeta Isaías, que o comunicou da sua doença mortal, Ezequias entrou em oração e Deus o curou. E Deus acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Lembram-se de Elias? Quantos milagres Deus operou através de Elias por causa da oração, da vida de oração dele. Certa vez ele orou para que não chovesse na nação, e por 3 anos e meio não choveu em todo o país. Voltou a orar e a chuva desceu novamente. Elias ressuscitou o filho de uma viúva, homem de oração, foi arrebatado ao céu sem passar pela morte. Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Elias era tão íntimo de Deus em sua oração, que ele estava presente na transfiguração do Senhor Jesus, juntamente com Moisés. Como nós precisamos da oração, o alimento espiritual. Assim como nosso corpo precisa do alimento físico, do alimento natural, igualmente o nosso espírito vai desfalecer se não receber o alimento espiritual. São muitas as provas na Bíblia de que Deus muda o quadro de uma situação por causa da oração de seus filhos. Quantos testemunhos nós já ouvimos, quantos testemunhos nós mesmos temos de mudança de situações terríveis, quadros que eram terríveis, circunstâncias horrendas, que Deus virou, que Deus mudou por causa da oração. Abraão está orando a Deus, intercedendo a Deus pela cidade de Sodoma. E ele chega para Deus e diz assim: Deus, tu vais destruir o justo com o ímpio? Se houver 50 justos lá na cidade, Deus falou: bom, se houver 50 justos, eu não vou destruí-la. Deus, e se houver 45? Deus disse: não destruirei por amor dos 45. Deus, e se houver apenas 40 justos? Deus disse: não destruirei por amor dos 40. Deus, e se houver 30 justos? Também não destruirei. Deus, e se houver 20? Também não destruirei. Deus, não fique irado comigo, mas só mais uma vez. E se o Senhor encontrar 10 justos lá naquela cidade? Deus disse: não destruirei por amor dos 10. Certamente, ninguém escaparia daquela destruição maciça que Deus havia decidido para Sodoma e para Gomorra. Abraão intercede
pelos justos da cidade de Sodoma, que porventura habitassem ali. O problema é que não havia na cidade nem 10 justos. Esse era o problema. Havia apenas ali em Sodoma, Ló, seu sobrinho, e sua família, os quais Deus os livrou. Deus livrou o justo Ló, Deus livrou sua família. Mas se houvesse pelo menos 10 justos, Deus tinha dado a palavra que não destruiria aquela cidade. O problema é que nem 10 havia. Essa série de perguntas que Abraão fez, essa série de perguntas e respostas que seguem, mostra para nós uma coisa. Primeiro, o poder da oração. Olha o poder da oração intercessória. Deus, se tivesse 50 justos, Deus disse: pouparei. 45 pouparei, 40 pouparei, 30 pouparei, 20 justos pouparei, 10 justos pouparei. E Deus teria cumprido sua palavra, se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Então isso mostra para nós o poder da oração, e muito especialmente o poder da oração de intercessão. Quando você ora por alguém, quando você dobra teu joelho por alguém, saiba que a oração não tem distância. Você pode orar por alguém que esteja em qualquer lugar do mundo. A oração não tem barreira, a oração não tem horário, a oração não tem nada que possa impedir. Não tem barreira, não tem distância, não tem horário. Em qualquer lugar onde a pessoa esteja, a qualquer momento, você pode dobrar teu joelho e a tua oração tem muito poder. Louvado seja Deus. Você pode dobrar teu joelho e clamar: Senhor, essa pessoa está em perigo agora. Senhor, esse meu ente querido, essa pessoa que eu amo, está numa situação agora terrível. Eu estou intercedendo por ela, Senhor, por favor. Você pode dobrar teu joelho e clamar, e Deus, Ele é poderoso para ouvir, para atender as nossas súplicas. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tapados. A Bíblia diz que os olhos dele não estão cegos. A Bíblia diz que os braços dele não estão encolhidos, para que não nos ouça, para que não nos atenda. Diga graças a Deus. Então, em primeiro lugar, o que essa série de perguntas e respostas, esse diálogo entre Abraão e Deus, Abraão clamando pela cidade de Sodoma, isso mostra para nós, em primeiro lugar, o poder da oração. Em segundo lugar, mostra para nós a misericórdia de Deus. Quanto nosso Deus é maravilhoso, quanto nosso Deus é misericordioso. Ele estava disposto a poupar a maioria pecadora por causa de apenas 10 justos. Olha o tamanho da misericórdia. Uma cidade inteira em pecado, mas ele estava disposto a perdoar todos, se houvesse ali pelo menos 10 justos, 10 crentes em Deus. Mas há ainda uma outra característica aqui que eu quero compartilhar com você. É a característica de número 6, a última que eu separei para nós meditarmos, é a fé em Deus. Pensa numa pessoa de fé. Pensa num homem de fé. Quando chegamos aqui em Gênesis, no capítulo 22, nós temos o grande desafio de Abraão, quando Deus pede a ele o seu filho, o seu único filho em sacrifício. A Bíblia diz assim, Gênesis 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, assim diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aqui a grande prova a qual Deus impôs a Abraão. Deus pediu seu único filho Isaque em sacrifício. Ele não hesitou em oferecer o seu filho no altar em sacrifício a Deus. Mas na hora em que ele tomou do cutelo, tomou do punhal para sacrificar seu filho, Deus entrou com providência e disse: Abraão, não faças nada ao menino. Agora eu sei que você teme a Deus. Amém. Deus trouxe o livramento. Amados, quando ele foi posto a essa dura prova por Deus, não hesitou. O único filho. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Glória a Deus. Oferecer um dízimo a Deus é tranquilo, qualquer um faz. Oferecer algum bem material a Deus, qualquer um pode fazer sem problema. Agora, oferecer o próprio filho para ser sacrificado, o único filho para ser sacrificado a Deus, é preciso muita fé em Deus. Por isso, esse homem de Deus é chamado de o pai da fé, o amigo de Deus. Ele tem inúmeras características maravilhosas, mas nós pensamos em apenas 6 delas. A sua obediência total a Deus, uma
tremenda demonstração de como se obedece a Deus, um verdadeiro altruísta, um homem bondoso, caridoso, um homem de muita coragem em Deus, fidelidade, um exemplo de fidelidade a Deus, uma pessoa de oração e uma pessoa de fé em Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Eu quero orar por você e liberar todas essas características de Abraão sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê em profecia, recebe aí que eu vou estar orando. Baixe tua cabeça, estende suas mãos, por favor. Pai, em nome de Jesus, como precisamos dessas características de Abraão. Deus, por favor, eu intercedo agora por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, por cada membro desta igreja. Meu Deus, onde eles estiverem nesta hora, eu peço que eles sejam fortalecidos, abençoados, ó Pai, que sejam cheios de obediência ao Senhor, porque o Senhor não abençoa filhos rebeldes. Pai, a começar por mim, Senhor, dá dessa obediência, enche-nos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Sejamos altruístas verdadeiros, sejamos caridosos com as pessoas, amorosos com as pessoas, Pai querido, em nome de Jesus. Sejamos pessoas dedicadas. Eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, dai-nos da Tua coragem, aquela coragem equilibrada, a coragem que vem do Senhor. Oh Deus querido, remove de nós todo medo, toda insegurança, enche-nos de ousadia, de intrepidez, ó Deus. Pai Santo, queremos ser fiéis ao Senhor. Como diz o hino que nós cantamos, eu quero ser fiel até o fim, Senhor. Muito obrigado. Enche-me, Senhor, da fidelidade do Senhor, que eu seja fiel, ó Deus, em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Pai, que cada um dos meus irmãos continuem fiéis ao Senhor até o fim. Queremos ser pessoas de oração, e eu profetizo isso na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão orando comigo aqui no templo, que estão orando em casa, onde estiverem, através desse vídeo, aonde esse vídeo chegar, essa palavra chegar, quem estiver orando agora, Pai, eu peço em nome de Jesus, se enche, Senhor, do poder da oração, sejam pessoas fiéis na oração também, em nome de Jesus. Pai querido, sejamos pessoas de fé, firmes na fé, ó Deus, confiando no Senhor, ó Deus, crendo no que diz a palavra do Senhor, que a fé é a certeza de coisas que ainda não vemos, é a convicção no nosso coração de coisas que ainda virão. Enche-nos, ó Pai, da fé, como os teus discípulos oraram um dia, nós oramos também agora, pedindo, Senhor, aumenta-nos a fé, e daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel. Eu oro por aqueles que estão passando por lutas nesta área, na área financeira. Deus, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão passando por enfermidades. Ó Deus, venha tua cura, a restauração, a libertação. Abençoa, Deus, todos que estão enfermos. Traz o bálsamo, Senhor, sobre a ferida, sobre a dor. Cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe cada lar, cada família aqui representada, cada um dos que estão em casa, cada lar onde essa palavra entrou neste momento. Visita com teu poder e com tua graça, enche da tua presença, Pai, e daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Fiquemos de pé. Quero liberar uma palavra de bênção ainda sobre a tua vida. Abençoa Deus com a tua paz. Guarda-nos nesta hora que vamos voltar para casa. Livra-nos de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, lá no teu trabalho, no lugar onde você interage com as pessoas, em nome de Jesus, amém. Shalom.